Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer a minha experiência a respeito de religião e espiritualidade. Quero contar para vocês como foi a minha entrada na Umbanda, como eu cheguei na Umbanda e por que que eu saí da Umbanda. Eu vejo muitos vídeos no YouTube, né? Relatos de pessoas que saíram da religião e cada um ali com os seus motivos, né? E eu queria dividir com vocês, porque eu acredito que possa ter a ver, ou alguém que chegue nesse vídeo possa se identificar com a minha trajetória e o momento que eu estou vivendo hoje. Então é o meu relato. Aqui não tem verdades absolutas, não tem certo e errado. Cada um sabe de si, o autoconhecimento vai fazer com que cada um faça as melhores escolhas, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria contar para vocês que eu vim de uma família que não tinha religião, né? Não era uma família religiosa, né? Hoje é muito comum no Brasil as pessoas dizerem que são católicas, mas não frequentam a igreja, não seguem ali o livro sagrado, enfim, a minha família é uma dessas. Somos católicos, mas não traz a religião, a espiritualidade para dentro de casa. Então o que acontece? Eu nasci nesse círculo. Só que eu nasci uma criança que tinha percepções, ouvia, sentia e via coisas que ninguém mais em volta via, ouvia e sentia. Então, muito cedo eu tinha essas percepções e muito cedo eu percebi também que eu não podia contar com as pessoas à minha volta, porque eles, assim como eu, também não entendiam o que acontecia, né? Então foi esse círculo que eu vivi. Isso me trazia muita perturbação, me trazia medo, me trazia muita carência, porque eu não tinha com quem dividir, eu não tinha com quem conversar aquilo que acontecia comigo. Eu tinha muita projeção astral, né? Eu saía do corpo à noite, andava pela casa. Era um negócio bem estranho. E eu não tinha entendimento do que era isso, né? Então não foi uma infância muito simples, a adolescência pior ainda, porque na adolescência ali eu percebi que eu era muito rebelde, né? Eu comecei a ter muitos excessos, né? Bebidas, noites, um certo descontrole nas minhas atitudes, muita perturbação emocional, que hoje eu entendo que vinha dessa mediunidade não entendida, dessa mediunidade não é, explicada, né? Que eu não sabia direito o que era, né? Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Então, desde cedo, eu tinha essa percepção desse mundo espiritual e não tinha ninguém para me orientar. Em algum momento, acho que para os meus 14, 15 anos, eu descobri um centro espírita. Ah, mas antes disso, deixa eu falar que, apesar da minha família não ter entendimento, a minha mãe era uma pessoa muito aberta. Ela não sabia o que acontecia, ela não sabia muito bem como me ajudar, mas o que acontecia? A gente morava no sítio e eu contava para ela as coisas que aconteciam, algumas coisas, né? Mãe, né? Ela já tinha a percepção que eu era um pouco diferente, assim, dos meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E quando ela ia para a cidade, a gente morava no sítio, ela ia no sebo e comprava livros para mim, né? Eu falava para ela as coisas que aconteciam, ela ia na cidade, ela perguntava no sebo e as pessoas davam para ela livros, né, livros espíritas na época, né, a maioria das pessoas que começa aí a querer entender o que é a espiritualidade começa pelos livros espíritas, né? E ela me levava esses livros e foi através desses livros que eu comecei a ter uma percepção do que era espírito, do que era o mundo espiritual, do que era mediunidade. Então foi muito importante. Eram revistas, livros, né, psicografados, livros do Chico Xavier, da Zilbia Gasparetto. Então eu fui, não tinha internet na época,
né? Demorou muito chegar a internet na minha casa, acredito que já tinha, né? Nessa época, eu tenho 36 anos, eu tô falando aí quando eu tinha uns 15, então já devia ter, mas demorou muito chegar até mim, então era só os livros mesmo. Depois dos livros aí foi chegando a internet aos poucos, né? E aí eu fui começando a entender um pouco. Através disso, eu cheguei no centro espírita. No centro espírita, eu comecei também a entender um pouco do que acontecia comigo. Em algum momento, dentro do centro espírita, tinha lá curso de médiums, onde a gente podia desenvolver a mediunidade, mas assim, a gente tinha que começar a estudar, tinha todo um estudo, né, para poder começar esse desenvolvimento. Eu era muito novinha, né? Aí eu fui conversar lá com a dirigente da casa e ela falou assim de cara pra mim. Ela olhou e falou pra mim, olha, aqui não é o seu lugar, você tem que procurar um terreiro de Umbanda. E aí, eu não sabia o que era Umbanda, né? Eu não sabia o que era Umbanda e, enfim, eu fiquei mais perdida do que eu já estava, né? Porque eu estava absorvendo muito conhecimento, muita coisa dos livros, mas ainda era muito pouco e eu não tinha. Eu era nova, eu era jovem, era tudo muito novo para mim. Então, ela falou que eu tinha que procurar um terreiro de Umbanda, porque a espiritualidade que me acompanhava era de Umbanda. E aí eu acabei conhecendo a Umbanda, né? Acabei chegando no terreiro de Umbanda e dali, eu fui conhecendo o que era realmente a religião, né? E fui aprendendo muita coisa. E durante muito tempo, eu fui tendo conhecimento daquilo que acontecia comigo, né? E eu fiquei muitos anos, né, nesse caminho aí dentro de terreiro. A última casa que eu fiquei, que eu vou focar nela, eu fiquei 10 anos, mais de 10 anos dentro dessa última casa, que foi onde eu mais aprendi. Porque ali eu fiz todo o meu desenvolvimento mediúnico. Mas eu era uma jovem muito complicada, cheia de problemas, né? Eu não sabia lidar muito com as minhas emoções, eu era muito rebelde, né? Enfim, eu tinha muitas influências negativas espirituais, então precisou de todo um trabalho, porque eu já tinha vindo de outras casas que eu tinha conhecido, que eu não tinha muito entendimento, aonde alguns, né, pais de santo anteriores não tinham agido de muita boa fé comigo. Então, eu tinha pouco entendimento, então digamos que eu me meti em alguns problemas espirituais, algumas questões com a espiritualidade, devido à minha falta de entendimento, à minha falta de conhecimento. Então, quando eu cheguei nessa casa, eu tive muito apoio, né? O pai de santo teve muita paciência comigo, eu frequentei muito tempo. Depois eu comecei a trabalhar dentro da casa como cambone. Depois eu fui aprender a mexer com as comidas de santo, né? Com as comidas ali dos orixás, enfim. Eu fui aprendendo muita coisa. Aí fui batizada dentro da casa, depois eu fui coroada, né? Enfim, cada casa tem sua ritualística, né? E depois que eu fui coroada, eu comecei um desenvolvimento dentro da casa, né? Sempre aprendendo as comidas dos orixás, aprendendo a cambonar, a conversar com os guias espirituais, né? Incorporado nos médiuns. Enfim, eu era muito ativa na casa, eu era muito curiosa, eu aprendia muito, né? E aí houve o meu desenvolvimento dentro da casa, eu comecei a trabalhar com os guias que me acompanhavam, né, com as linhas, né, todas as linhas de Umbanda, até de direita, de esquerda. E ali eu fiquei, né, trabalhando muito. Depois de um tempo, eu fiquei ali mais trabalhando com desobsessão, eu fui entendendo que a minha mediunidade era essa mediunidade de descarrego, desobsessão, né, então a espiritualidade que trabalhava comigo usava, né, do meu aparelho para fazer esses trabalhos, né, enfim.
tudo isso. Quem é de Umbanda sabe, apesar que cada casa tem os seus fundamentos, né? Mas enfim, era um trabalho que eu fazia ali de porteira na casa, né? Na casa que eu trabalhei tinha isso, né? De porteira ali era uma função que trabalhava mais com o descarrego, com a guarda da casa, né? E eu e mais outros médios. Então, houve todo esse trabalho dentro do terreiro e eu estava ali há muitos anos, era uma família, porque o terreiro é uma família, né? Eram pessoas que te agregam, né? Pessoas que têm ali as mesmas questões que você e que um ajuda o outro, né? No conhecimento, no trabalho espiritual, enfim, se torna uma família, né? E eu fiquei ali muitos anos. E aí chegou um momento, agora vamos para a segunda parte, né? Que chegou um momento, eu já estava ali há uns 9 anos e pouco, eu comecei a me sentir desanimada para ir para casa de, de religião. Eu comecei a ter um desânimo, eu já não me sentia completa ali dentro, eu não tive nenhum problema na casa externa, eu não tive briga com ninguém, eu não entendia o porquê eu não queria mais estar ali. E aquilo me doía muito, eu ficava lutando contra aquilo, porque eu não tinha mais vontade de estar lá. A gente tinha trabalho 2 vezes por semana, na segunda e na terça. Na segunda era atendimento ao público. E pra mim, nossa, aquilo eu não queria ir. Às vezes eu ia chorando, eu falava pros guias, eu não quero estar ali. E eu não entendia o porquê que eu não queria estar ali. E eu não tinha mais aquele entusiasmo que eu tinha antes. Eu já não, eu me sentia como se fosse uma obrigação, sabe? Ter que ficar fazendo oferenda, acendendo vela. Porque quando você está na religião, você tem que manter suas firmezas em ordem, né? Sua proteção em ordem, alinhado com os seus guias, com os seus orixás, para poder sustentar o trabalho que você faz ali como médium. E eu já fazia tudo aquilo por obrigação. Eu estava começando a fazer aquilo por obrigação já há algum tempo e eu estava sentindo uma cobrança interna e da minha própria espiritualidade, né? Só que eu não sentia que a minha espiritualidade queria me tirar dali, como existe casos, né? Da espiritualidade não estar feliz com o médio dentro da casa, querer tirar ele dali. Não era o meu caso, eu não sentia dessa forma. Mas eu sentia uma cobrança dos meus guias porque eu já não estava dando o meu melhor como eu sempre dei, né? E você fazer uma coisa por obrigação, eu muito correta com as minhas coisas e na religião sempre fui muito correta, aquilo estava assim acabando comigo emocionalmente, né? Já estava me afetando o corpo porque eu sentia dores no corpo antes de ir pro terreiro, eu não queria e eu comecei a faltar muito nos trabalhos e aquilo pesava muito para mim porque era uma irresponsabilidade, né? De segunda, era um terreiro muito grande que eu trabalhava, então eu atendia 60 e poucas pessoas, às vezes 200 pessoas na noite. E cada vez que eu faltava, eu sabia que os meus outros irmãos que estavam lá estavam segurando, né? Todo aquele atendimento, né? Que eu que poderia estar ali fazendo a minha parte para sobrecarregar menos os outros médios, não estava fazendo a minha parte, não estava ali presente como era o meu compromisso já há tantos anos ali dentro. Eu tinha um compromisso com a casa, com os dirigentes e principalmente com a espiritualidade. Então aquilo começou a pesar para mim e eu comecei a me questionar e lutar contra isso, porque eu não sabia o porquê. E aquilo foi ficando tão intenso, mas tão intenso, e eu não queria dividir aquilo com ninguém, né? Eu não queria dividir com as pessoas, com os meus irmãos, entende? Tinha um ou dois médios da casa que eram muito próximos e são muito próximos a mim, amigos, né? Que eu às vezes falava que eu estava cansada, que eu, enfim. Mas isso também é normal, né? Do médio, quando tá muito tempo numa casa, a gente sabe o, o cansaço físico, emocional, a dedicação, a disciplina que você tem que ter, o equilíbrio que você tem que ter com o trabalho na casa, com sua vida pessoal, enfim. Então, era um questionamento que eu fazia às vezes, né, com um ou dois amigos ali do terreiro, irmãos, né?
Mas assim, no fundo estava muito mais pesado. E eu não dividia isso com ninguém. Até que chegou um momento que eu realmente falei para a espiritualidade, olha, não dá mais para eu fazer por obrigação, eu não sei o que está acontecendo. Eu comecei a reforçar, assim, a minha ligação com a espiritualidade, porque talvez poderia ser alguma demanda para eu sair da casa, né? Tem muito isso, a gente sabe. E passou-se ali um ano, mais ou menos, e eu naquilo. E eu comecei a ver que não era demanda espiritual, eu comecei a ter o entendimento da minha espiritualidade com muita paciência, porque quando você está muito com o emocional muito abalado, quando você começa a entrar numa neurose muito grande, num medo, numa insegurança muito grande, não saber o que está acontecendo, é muito difícil uma conexão pura com a espiritualidade, né? Comigo é assim. O meu emocional influencia muito da forma que eu consigo me conectar com a espiritualidade, com os guias, né? Se você está muito perturbado, dificilmente você vai conseguir se conectar com os teus guias de luz, né? Vai ser muito mais fácil você se conectar com os mentores, com os guias mais, vamos dizer, mais afundados, né? Mais densos, né? Então eu precisei me acalmar, entender o meu processo, aceitar o que estava acontecendo comigo, para que eu pudesse ter uma clareza da minha espiritualidade e o que fazer, né? E aí começou a vir essa clareza para mim. Era assim, começou a gritar tão alto dentro de mim que o meu ciclo ali tinha se fechado, que não adiantava mais eu ficar procurando desculpas, ficar procurando o que está acontecendo, vem algum guia em terra e me fala o que eu tenho que fazer. Eu parei de entrar nessa neura, porque eu comecei a ter a clareza da minha própria espiritualidade que era uma escolha minha, era o meu caminho que ali estava se fechando, né? E que aquilo não fazia mais sentido para mim. Não a espiritualidade em si, mas o meu trabalho dentro da religião não estava mais fazendo sentido para mim. Entende? Mesmo que eu não entendia direito o que era. Eu só sabia que eu precisava fazer o que tinha que ser feito, que era sair, porque eu não estava mais realizando um trabalho bom ali na minha visão, mesmo que os outros não tivessem a mesma visão, porque eu sei que depois conversando com os meus irmãos de santo e todo mundo, ninguém percebeu que eu queria sair. Meu trabalho continuava muito bom, mas para mim não estava, porque internamente eu não estava mais feliz, aquilo já não me trazia brilho nos olhos e eu me questionava por quê, né? E aí foi aonde eu realmente resolvi sair da casa e seguir uma espiritualidade mais livre, tá? Eu fui tendo o entendimento de que a religião foi importante para mim. Desde muito cedo eu precisei da religião para que eu tivesse orientação, entendimento, que eu pudesse entender muitas coisas que acontecia comigo. Gente, desculpa, mas pareceu uma mosca aqui do nada. Foi importante eu entender, então a religião ela foi muito importante para mim, muito importante. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse encontrado a Umbanda para me mostrar e me trazer entendimento do que acontecia comigo. E o trabalho que eu fiz ali junto com a espiritualidade, né, foi muito importante. Mas quando começou a sussurrar dentro de mim, gritar dentro de mim, foi sussurrar, foi gritar de que talvez, né, aquele momento ali tinha que se encerrar e eu dar continuidade na minha caminhada espiritual sem estar dentro da religião. E foi isso que eu fiz, né? Foi pedir para sair, não foi um processo fácil, mas eu tive o apoio dos meus irmãos de fé, do meu pai de santo, da minha mãe de santo, que são pessoas maravilhosas, né? Eles no começo sentiram, realmente não entenderam direito, eu percebi isso deles, mas me apoiaram, fizeram toda a ritualística, todo o processo de desligamento da casa corretamente, cumpri ali com as minhas obrigações, né, que é assim que a gente fala na religião. Fiz os meus banhos,
Fiz todo o desligamento porque eu tenho um entendimento, né? Foi me explicado isso, que pelo chefe da casa, né? O chefe espiritual da casa, que quando você entra na religião, você tem um contrato ali, né? É um contrato com a espiritualidade. Eu estava ali há 10 anos, trabalhando toda segunda e terça, fazendo minhas obrigações, né? Fazendo tudo que era necessário para ter firmeza, uma boa média para poder receber esses espíritos e atender pessoas. Então você tem um compromisso com esses mortos, né? Com essas entidades, né? Que te acompanha, né? Então, na hora que você sai, você precisa também fazer um desligamento correto, da forma correta, com dignidade, né? Para que você siga o teu caminho sem tantas influências. Não é que esses espíritos vão te fazer mal, mas você coloca a mão em muita gente quando você está trabalhando ali, né? Você e o guia, é um trabalho dos dois juntos. O médium não trabalha sozinho, o espírito não trabalha sozinho, né? Então, o espírito precisa do teu aparelho para trabalhar. E, inevitavelmente, os ataques espirituais e tudo acontece não só no mundo espiritual, mas com o médium também. Então, entenda, é importante a gente entender que quando você faz esse compromisso com a espiritualidade, quando você sai, você tem que fazer tudo direitinho, as orientações deles, para que você também não fique ali tomando pancada, né, da espiritualidade amiga, amiga não, da espiritualidade inimiga, né, que tem, né, porque você coloca a mão em tanta gente que muitas vezes você não sabe onde você está se enfiando, você tem que confiar na tua espiritualidade, e às vezes vem, às vezes vai vir porrada, né, então eu fiz todo o processo certinho, né, de saída da casa, e fui muito acolhida pelos meus amigos, pelos meus irmãos do terreiro, e me dou bem com todos eles até hoje. Mas o que eu queria deixar para vocês, pessoal, eu não tô acostumada a fazer vídeo, né? Então pode ser que ficou confuso, pode ser que eu tenha perdido um pouco o fio da meada, mas a intenção é ajudar vocês, né? Porque pode ser que esteja acontecendo com alguém essa dúvida, né? Esse medo ou essa vontade de talvez querer sair e não saber bem o porquê, né? Então, por isso que eu quis dividir com vocês essa minha experiência. E eu saí, né, da religião e eu vi que realmente eu estava no caminho certo, que era entender que o meu ciclo ali havia se fechado e que eu precisava seguir sem necessariamente estar dentro de uma religião. Não sinto vontade de frequentar nenhum terreiro, não sinto vontade, não sinto chamado para trabalhar novamente dentro de um terreiro. Hoje eu sigo isso aconteceu no meio do ano passado e eu fiz o encerramento mesmo na casa no final do ano, novembro, dezembro, e realmente eu tô seguindo assim a minha espiritualidade livre, sem estar dentro da religião. Nada mudou, né? Eu percebi que o peso diminuiu, porque a gente sabe que terreiro de Umbanda é um campo de batalha, é porrada mesmo, você tá ali para fazer a caridade, você entra em muita quizila, em muito problema, né, das pessoas, e esse é o trabalho, né, é isso que você acorda com a espiritualidade quando você resolve trabalhar dentro de um terreiro, né, as pessoas que veem de fora acham muito bonito a incorporação, ai, nossa, quer entrar, quer desenvolver, mas não é, né, não é só flores, é uma caminhada de abrir mão de muita coisa, de muita responsabilidade, né, de muito autoconhecimento também. Então, eu saí do terreiro e tô vivendo assim, não mudou muita coisa, porque eu continuo com a fé naquilo que eu sempre tive, que é os guias que trabalham comigo, a minha ligação com os orixás, continua a mesma coisa. Só que hoje, cada dia mais eu fui
olhando mais a espiritualidade de uma forma mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque na religião, muitas vezes, você, você se conecta com a tua espiritualidade muito internamente. Oferenda, vela, campo de força que você vai para se conectar, né? E você aprende tudo isso ali. E eu acho que por ter trabalhado muito tempo com eles, eu percebo que hoje eu não tenho mais essa necessidade que eu tinha de estar acendendo vela toda semana, banho toda semana, oferenda a todo momento. Ai, tô sofrendo uma demanda, Exu, Pombagira, e acende, faz, e corre campo, e vai no cemitério, e vai na mata, entendeu? Talvez essa necessidade é por causa do meu trabalho intenso dentro da casa. Hoje eu já não sinto mais essa necessidade, a minha conexão, ela começa na minha intuição, no meu dia a dia, nas minhas escolhas. Eu sinto a energia de cada entidade na minha vida em determinados momentos, quando eu tenho que decidir alguma coisa, né? Eu trabalho com oráculos, né? Leio cartas, então eu tenho aquele culto ali, as entidades protegendo a minha casa, né? A linha dos ciganos, né? Me intuindo, estando comigo, ali a energia deles na mesa de jogo, os ensinamentos que eu tive durante todos esses anos trabalhando com o povo cigano, né? Então, assim, eu continuo cultuando, né? Isso é vivo em mim, sempre foi. Desde criança eu só não sabia que nome dar para isso. Depois, dentro da religião, eu tive acesso a isso, né? A esse conhecimento mais de perto, desenvolvi essas linhas de trabalho. Então eu continuo junto a cultuando esse povo, mas não mais naquela necessidade de estar fazendo para poder sentir essa conexão. Vela, banho, oferenda, não. É uma coisa que se tornou muito mais forte, eu acredito, mas de dentro, sabe? É um sentir, é através dos sonhos que eles chegam em conversa, é no dia a dia. Então, quando eu sinto necessidade, eu vou lá acender uma vela. Quando eu sinto necessidade, eu vou lá e me conecto com a energia de alguma planta e faço um banho. E a vida. Eu acredito que a espiritualidade hoje ela está mais no meu material, no meu dia a dia, no que acontece, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, momentos difíceis que eu estou passando. Eu tenho todo aquele conhecimento já dentro de mim. É como eu me conecto com aquela energia daquela entidade. Eu sei tudo aquilo que eles me ensinaram e a essência de cada um. Então eu não sinto necessidade de tanta ritualística como eu sentia quando eu trabalhava dentro da casa, né? Quando eu estava dentro da religião. E é uma coisa mais leve, eu não sinto mais tanto ataque espiritual, eu não, não tenho mais essa energia densa, porque antes era uma energia densa. Era o tempo todo ali tentando se manter firme para não cair, porque era muita demanda, era muito, né, muitas questões espirituais, atendia-se muitas pessoas, muitas perturbações, então era puxado, né? E hoje a diferença é que eu não vou mais ao terreiro incorporar para atender pessoas, né? Hoje eu vivo essa espiritualidade de uma forma simples, né? Conectada direto. Não tem mais intermediários, digamos, de ritualística. É eu e eles, né? E minha vida está fluindo muito bem. Muitas pessoas saem da religião, né? E dizem que é atacados e que a vida vira uma merda. Enfim, eu acho que isso vai muito da onde essas pessoas, né, vieram, das casas que elas trabalharam. Eu acho que tem muito a ver com isso. No meu caso, não. Né? Da mesma forma que eu entrei com dignidade, eu saí com dignidade. Eu tive ali pai, mãe de santo realmente muito equilibrados, né, de uma conduta muito firme, de uma espiritualidade real, que quando eu saí dali,
me deixaram ali com muito axé. E eu saí dali com muito axé, né? Então, eu vivo hoje, vamos dizer, uma espiritualidade livre. Eu sou umbandista, enfim, não trabalho mais em terreiro de umbanda, não me vejo mais como uma pessoa religiosa, porque eu não estou mais dentro de dogmas e crenças que a religião às vezes limita um pouco. Eu consigo hoje olhar para a espiritualidade de uma forma mais ampla, sem dogmas, sem crenças, sem tudo aquilo que a religião traz, né? Então eu consigo hoje viver uma espiritualidade mais livre. Eu consigo hoje por mim mesma fazer as minhas escolhas, se eu quero ou não fazer algo para uma entidade, se eu quero ou não me conectar mais com aquele guia. E outras egrégoras também que se aproximaram depois que eu saí do terreiro, porque médio a gente nunca deixa de ser, né? Então também outras egrégoras que se aproximaram, que também me traz muito conhecimento, apareceram para mim na mediunidade, no sonho, né? Então, não frequento mais nenhuma religião, não pretendo voltar a trabalhar na Umbanda, nem entrar em qualquer outra religião. Continuo fazendo os meus estudos, né, ocultistas que eu sempre gostei. Continuo fazendo minhas conexões espirituais, minhas orações que me conectam, né, a espiritualidade, cuidando da minha energia, cuidando da energia da minha casa, né, cuidando do meu emocional, cuidando. Isso é espiritualidade para mim, né? É essa espiritualidade no dia a dia, na matéria mesmo, né? Porque eu acredito que nós somos, sim, seres espirituais vivendo uma experiência terrena, mas a gente está aqui, né? Então a espiritualidade ela é viva aqui, né? Não só viver no mundo da lua e buscando e buscando e buscando, buscando o quê, né? É a vivência, é o dia a dia. E às vezes a gente recorre, sim, direto, não sinto mais a necessidade de ter a religião como intermediário, né? Mas buscando direto essa conexão com aquilo que eu sei que é essa espiritualidade na minha vida, né? Que sempre me direcionou para o aprendizado, para um autodesenvolvimento, tá bom? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei, o primeiro vídeo que eu faço, né? Posso fazer outros caso eu teria muita coisa para dividir com vocês, mas espero que possa ter chegado a pessoas que tenha passado, está passando por algum momento parecido aí com o meu, tá? Que vocês se conectem com vocês mesmos, que vocês entendam que talvez a religião foi importante em algum momento e agora pode ser que você esteja pronto para entrar numa outra fase da vida, né? Onde você pode ser mais livre, onde você pode estar mais firme e mais confiante de seguir sem tanto, como posso dizer, tanto apego, né, a alguma crença religiosa, a dogmas, a algo que talvez te limite, porque a religião no geral ela limita bastante, né? Ela tem ali suas crenças, seus fundamentos muito bem enraizados e você precisa seguir aquilo. Em algum momento aquilo é importante, como para mim foi lá no passado. Mas hoje sou muito grata, né? Ai de mim se eu não tivesse conhecido a Umbanda, ai de mim se eu não tivesse conhecido essa casa que eu fiquei aí nos últimos 10 anos. Mas agora eu entendo que o ciclo se encerrou e que eu preciso seguir tendo um outro olhar para a espiritualidade, né? E isso pulsou dentro de mim, eu não procurei, eu quero sair e viver outra coisa, não. Aquilo surgiu dentro de mim e eu tive que fazer essa escolha mesmo sem querer fazer. Eu não tive outra opção, não tinha como eu continuar numa coisa que dentro de mim já não fazia mais sentido. E mesmo sem saber o porquê, eu fui e fiz o que eu tinha que fazer, que era isso que eu ouvia dos mentores, faz o que você precisa fazer, que era encerrar o ciclo ali, tá bom? Um beijinho para vocês, se vocês gostarem desse vídeo,
comenta aqui embaixo que eu posso trazer outras experiências, falar mais de mediunidade, falar mais do meu dia a dia hoje com a espiritualidade, enfim. Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.